pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano. O assunto de hoje é a revisão do nosso livro. E nessa revisão, nós já começamos semana passada e hoje nós vamos começar falando sobre a Revolução Francesa. E depois vamos falar sobre o período napoleônico. Para a gente entender bem a Revolução Francesa, temos que saber o que acontecia na França antes da Revolução. Tá? Quem era o rei na época era Luís XVI, tá? E Luís XVI, ele vai ter alguns gastos, entre eles vai ser a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e também ele vai entrar na independência das 13 colônias, futuros Estados Unidos. E outra coisa também, vai ter problemas climáticos na França nesse período, na qual as safras de alimentos vai ser muito fraca, e isso fazendo que o povo passe fome, tá? E Luís XVI também, ele é um camarada que gastava muito dinheiro e o povo não estava gostando muito bem disso. Aí Luís XVI, vendo os cofres do reino vazio, pede uma sugestão. E aí, o que a gente vai fazer? Nós sabemos que naquele período a sociedade francesa era dividida em 3 partes. Primeiro, segundo, terceiro estado. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza e o terceiro estado era o povo, os camponeses, mais a burguesia, tá? Então o rei, o que ele fala? Ele faz a reunião dos estados gerais e nessa reunião iam decidir como ia ficar a situação para a cobrança dos impostos. O clero e a nobreza que nunca pagaram impostos fala que isso é um problema do terceiro estado. E o terceiro estado, nessa Assembleia dos Estados Gerais, ele resolve fazer o quê? Tá, já que nós estamos reunidos aqui, vamos votar se o primeiro e o segundo estado têm que pagar impostos. Sendo que o primeiro e o segundo estado queria que votasse por estado, tá? E já o terceiro estado queria que fosse votado por pessoa, tá? Sendo que eles não vão entrar bem num acordo, tá? E dá o início aí a continuação aí dos Estados Gerais, na qual o rei Luís XVI está vendo que não está tendo uma solução para o problema de quem ia pagar essa conta, ele manda fechar a Assembleia dos Estados Gerais, porque eles começaram a fazer agora uma nova Constituição. E nessa Constituição queriam limitar o poder real, tá? O rei não vai gostar disso. Uma coisa também é que o terceiro estado, como eu falei, era a participação do povo, tinha os sans-culottes. Sans-culottes era aquele camarada que não era camponês, não tinha uma profissão, né? Ele estava ali no meio, tá? Não tinha uma posição social, assim, certa. Depois tinha os jacobinos e tinha os gerondinos, tá? Os gerondinos eram os burgueses que tinham mais dinheiro, os jacobinos eram aqueles que eram burgueses, mas de profissões liberais, tá? Esses camaradas vão se reunir contra um inimigo comum que era o rei. Luís XVI chega até a renunciar ao trono, mas os revolucionários vão tomar o poder. E quem vai tomar conta do poder vai ser os gerondinos. Mas antes disso vai ter a queda da Bastilha, que vai ser uma prisão. A Bastilha é uma prisão e onde prende os inimigos, onde o rei prendia os seus inimigos, os inimigos do Estado. Então o povo invade a Bastilha no intuito não de libertar os inimigos do rei, mas sim no intuito de conseguir armas e conseguir também pólvora. Então assim estoura a Revolução Francesa. Luís XVI, né, que tinha renunciado ao trono, mesmo assim ele tenta fugir. Países ali, amigos, como a Áustria, a Prússia, tá? Por exemplo, não vão gostar dessa revolução e vão invadir a França. E vai aparecer aí um futuro general chamado Napoleão Bonaparte, que vai ficar na incumbência de expulsar esses estrangeiros que tentaram invadir a França. A Revolução Francesa, ela começa indo por um caminho que vai ser comandado aí
pelos jacobinos, que são mais radicais, tá? E aparece a Era do Terror, na qual está sendo comandado por Danton, Marat e Robespierre. Robespierre assume a liderança e assume também aí a presidência, já que agora a França se torna uma república. Então, nessa Era do Terror, todo mundo era mandado para a guilhotina, tá? Entre eles, por exemplo, Marat, ele vai ser assassinado em casa por uma mulher que era a favor da coroa, né, do rei. E Danton, indo contra algumas ideias de Robespierre, vai morrer na guilhotina. Então os girondinos não estavam gostando muito de como estava encaminhando aí a Revolução Francesa. O que vai fazer? O que vai fazer? Eles vão tomar o poder dos jacobinos, tá? E vão botar Robespierre também para perder a cabeça na guilhotina. E aí o que vai acontecer? O Girondino assumindo, certo? Mas mesmo assim os girondinos, como era a burguesia que tinha mais dinheiro, com medo dos jacobinos dar um golpe sobre eles e reassumir o poder, eles vão abrir agora um governo dos consulados, tá? São os cônsules. Encabeçando ele está Napoleão Bonaparte. Sendo que Napoleão Bonaparte, vendo aquilo tudo ali, dá o golpe, chamado golpe dos 18 Brumários, e assume o governo francês com o apoio dos girondinos, é claro. Então, Napoleão Bonaparte assume o governo e o que ele faz? Primeiro, ele tenta reorganizar a França, por exemplo, ele até funda o Banco Francês, ele faz as pazes com a Igreja Católica, sendo que, falando para o Papa, ó, eu que vou indicar os bispos, ele faz também as pazes com a nobreza, tá? Cria o Código Napoleônico e outra coisa também, ele vai investir na educação. Então, por exemplo, fazendo até escolas técnicas. Então, Napoleão Bonaparte, outra coisa também que Napoleão Bonaparte vai fazer é assinar tratados de paz com esses países na qual tentaram invadir a França para tentar recuperar, né, ou restaurar o antigo regime. E não esquecendo de dizer que Luís XVI morreu na guilhotina, né? Ele e a sua esposa Maria Antonieta. Aí, dando continuidade, Napoleão Bonaparte, certo, tenta fortalecer a sua indústria e mesmo ter assinado um tratado de paz com a Inglaterra, ele assina um tratado com a Espanha e tenta invadir a Inglaterra. Só que a marinha inglesa é muito forte e eles perdem. Então ele cria o bloqueio continental, na qual nenhum país da Europa poderia fazer negócio com a Inglaterra, sendo que nesse bloqueio continental a indústria francesa era muito fraca e os outros países têm uma necessidade de produtos industrializados ingleses. O que vai ser feito? Os ingleses mesmo sendo afetados, mas mesmo assim eles tinham negócios tanto com a América quanto também com a Ásia. Então afetou, mas não muito. Então, e outra coisa, Napoleão Bonaparte, a sua indústria era tão fraca que eles não conseguiam, né, ajudar ou vender para os outros países produtos industrializados. Então vários países começam a querer romper o bloqueio continental. Entre eles, por exemplo, vai ser D. João, que é príncipe regente, que está no lugar da sua mãe, Dona Maria I, que está com problemas mentais. Com o apoio da Inglaterra, D. João, o príncipe regente, foge para o Brasil em 1807, chegando aqui no Brasil em 1808, e Napoleão Bonaparte, quando abre os olhos, o rei já fugiu, ou quer dizer, o futuro rei de Portugal. Então, a Espanha também é invadida, coloca lá D. José, irmão de Napoleão Bonaparte, D. José I, que vai ser o rei espanhol, tá? Mas aí o pessoal ali da Península Ibérica vão se unir para expulsar os franceses. Napoleão Bonaparte resolve invadir a Rússia, e quando ele invade a Rússia, a Rússia começa a fazer uma estratégia de destruição. Eles destroem casa, matam animais, e o que consegue carregar levam. E quando as tropas de Napoleão vai chegando, tá, as terras estão todas destruídas.
então não tem como eles se alimentarem ou não vão ter abrigo. E Napoleão Bonaparte chega a Moscou, a cidade, bem dizer, vazia, e o que ele faz? Ele resolve retornar. E nesse coisa que ele vai retornar, ele pega um inverno rigoroso na Rússia, na qual mata-se muito dos seus soldados ou de fome ou de frio. Quando ele chega à França, a Inglaterra, junto com esses países como Prússia, a Rússia, né, tinha sido invadida, mas a Áustria, invadem e tiram Napoleão Bonaparte do poder. Uma das coisas que eu esqueci de falar aqui nessa revisão é que Napoleão Bonaparte, ainda contar naquela época de paz, por exemplo, ele pede um plebiscito ao povo que é para escolher que quer uma república ou império. E o povo escolhe império e ele é coroado como Napoleão Bonaparte, ou Napoleão I, sendo que ele convida o Papa para coroar ele na catedral de Notre Dame, e ele pega a coroa das mãos do Papa e coloca sobre a própria cabeça, e pega a outra coroa, que é para coroar sua esposa, Josefina, e coroa ela como rainha francesa. Então, Napoleão Bonaparte, voltando já agora, Napoleão Bonaparte, ele perde e é colocado lá na ilha de Elba, tá? E assim vem o Congresso de Viena, na qual, nesse congresso, quem participa, os países que participam, eles falam, ó, se tiver se tiver de novo uma revolução, né, como essa francesa, nós vamos nos meter e vamos salvar esse país que está acontecendo isso. E outra, restaurou a dinastia de Luís XVI, que agora quem vai entrar é seu irmão Luís, vai ser coroado como Luís VIII, e tá lá bonitinho. De repente, Napoleão Bonaparte foge da ilha de Elba e coloca lá o reino dos 100 dias, o governo de 100 dias. Tanto é que Luís XVIII manda até a tropa atacar Napoleão, prender Napoleão Bonaparte. Quando a tropa chega lá, ele fala, ó, aqui é seu imperador, se vocês quiserem me matar, podem me matar, mas eu sou o imperador de vocês. E o exército vira para o lado de Napoleão Bonaparte, e Luís XVIII foge da França. O que vai acontecer? Vai ter outra batalha chamada Batalha de Waterloo, na qual os ingleses vencem o Napoleão Bonaparte, e assim Napoleão Bonaparte é mandado para a ilha de Santa Helena, onde lá ele vai falecer. Mas mesmo assim, com isso tudo que aconteceu, mudou o mundo, porque aí o pessoal vai ver a força da burguesia. Porque eu sempre falo, a Revolução Francesa não foi uma revolução do povo para só tentar modificar o sistema econômico e o sistema político, tá? Mas vai ser uma revolução burguesa, na qual a burguesia vai estar por trás todo o tempo, financiando e querendo agora ter mais participação no poder. Então, gente, assim a gente termina aí a nossa revisão. Agora eu vou passar para vocês uns exercícios, na qual vocês vão ver os exercícios, vão ser 5 perguntinhas, e essas 5 perguntinhas vocês vão responder lá pesquisando no livro, tá? Esses capítulos que vem a Revolução Francesa e a período napoleônico, tá? Tenho certeza que vai ser fácil para vocês. E depois a gente vai corrigir lá pelo Zoom, tá? E no Zoom a gente corrige e tira nossas dúvidas sobre esse período aí da Revolução Francesa, que vai começar em 1789 até o período napoleônico, que vai até 1815, quando Napoleão Bonaparte cai de vez. Tá bom? Pessoal, até daqui a pouco. E não esqueça, hein? Faça os exercícios e corrigir lá no Zoom. Um abraço. Tchau.